Pô! Olá, família. Peraí, deixa eu sentar, né, filha? Senão... Nossa. Ô, família, você vê, ia começar a fazer o negócio sem nem deixar eu chegar, aí não dá, né? Agora pode começar, vou até deixar essa parte pra Olá, família, fique bem. Eu sou a Isa, Bruna Isadora de Holanda Santos, mais conhecida como Isa. Tenho 29 anos e eu tô aqui para contar um pouquinho de mim, quem sou eu, como que surgiu através da gente, né, a Fique Bem. Então vamos lá. Eu tenho uma experiência aí de mais ou menos 10 anos de varejo, desde sempre, desde que eu me conheço por gente, eu trabalho com vendas. Porém, eu era muito infeliz, assim, aí só uns 2 anos atrás, eu me sentia bem infeliz trabalhando com o que eu trabalhava. Me sentia fora da caixinha, né, naquilo que, a forma como era conduzido o varejo em si, né. Eu sentia uma competição exacerbada, sem sentido, uma coisa às vezes meio de guerra uns com os outros, uma incitação, né, a isso por conta dessa questão de competição, de existir um melhor, né, e isso não fazia sentido para mim. Nesse tempo que eu trabalhei, eu cheguei a ser gerente também, e a minha forma de condução ia contra isso, né? Eu via muito mais sentido quando eu sabia um pouco mais de com quem eu estava trabalhando, quando eu conseguia entender, saber o propósito daquela pessoa, o que motivava ela, e assim eu conseguia um resultado muito mais eficaz e mais leve, né? Mas ao mesmo passo que isso ia contra, né, a questão assim do próprio dono da empresa, da dinâmica que conduzia ali. E aí eu tentei diversas vezes sair, né, desse meio e tentar novas coisas, tentar outros tipos de trabalho. Mas eu sempre acabava voltando porque eu precisava me sustentar. E aí nisso foram-se aí alguns anos. Até que chegou um ponto chave assim da minha vida, onde eu entrei em contato com o autoconhecimento, com a espiritualidade. E aí, numa dessas tentativas de sair do varejo, começar algo novo, né, eu estava em casa recebendo seguro e meu seguro estava para acabar. E aí eu morava com uma amiga muito especial, a Ana, e aí eu compartilhei com ela, falei, começou a me bater um desespero, poxa, o que eu vou fazer, né, eu vou ter que voltar pro varejo, não quero, né, trabalhava de domingo a domingo, não tinha tempo para minha família, né, um dos pontos também que me deu um despertar, assim, de querer sair daquilo, é que eu tenho uma sobrinha que na época estava bebezinha, pequenininha, e aí o meu irmão chegou para mim e falou, olha, a Elô já chama o meu companheiro na época de tio e ela não chama você de tia, né? E isso me tocou profundamente. Eu falei, nossa, realmente eu não tô tendo contato, né, com a minha sobrinha, com a minha família como eu gostaria. E foram, isso são coisas assim que me traziam assim um questionamento interno, né? E aí voltando pro onde eu tava, né, nesse ponto chave assim, naquele momento eu compartilhei com essa amiga querida, falei, poxa, eu preciso achar uma profissão que me deixe, né, viver mais com a minha família, viver aquilo que eu tenho vontade, fazer curso, de me dedicar um pouco mais para minha espiritualidade, porque também na época eu tinha muita vontade de estudar, não conseguia, porque era puxado o trabalho, né, eu trabalhava em torno de 12 horas todos os dias, tirar férias era muito difícil também. Então, todas essas coisas, né? E aí eu comecei a me questionar, falar, poxa, eu vejo tantas pessoas falando sobre missão, trabalhar com aquilo que gosta, né? Só que isso parecia ser uma realidade muito longe, assim, pra mim. E aí eu comecei a me questionar, o que eu gosto de fazer, né? E aí me vinha na cabeça dança e espiritualidade, mas eu falava, poxa, como que eu vou fazer, né? Como que eu vou começar, né? E aí eu falei, bom, eu vou retomar os temas da escola, as matérias da escola, para ver o que eu tinha mais afinidade. E essa minha amiga me ajudando, né?
Eu falei, bom, português, tá. Ciências e biologia, nossa, parecia que era grego pra mim. E aí eu falei, bom, a matéria que eu tinha mais afinidade era matemática, que eu ia bem, né, na escola. Então eu vou procurar algum curso que tenha matemática, né? E aí eu comecei nessa saga com essa minha amiga, a gente começou a procurar no Senac, coisas e cursos e tal. E aí, naquele momento eu precisei começar a trabalhar na loja de uma outra amiga muito querida, trabalhava com decoração. Mas ao passo que eu falava que não era aquilo, né, que eu queria. E aí, nesse meio tempo, uma outra amiga muito especial, a Renata Rondon, que eu já havia trabalhado com ela há um tempo atrás, nessas tentativas de sair do varejo, ela me ligou e falou, Isa, eu tenho um trabalho perfeito para você, que tem totalmente a ver com a sua energia, e, enfim, a sua cara. É uma escola de numerologia. Aí meu coração pulsou assim, muito grande. E aí eu fui fazer a entrevista, passei. E aí, esse momento foi muito especial, porque eu pedi para Deus, pedi para o universo mesmo, que me trouxesse um trabalho que me preenchesse, que me fizesse feliz, que eu fosse contribuir de alguma forma com o outro. E aí surgiu essa escola de numerologia, que juntou a matemática, que foi o ponto que aquela luz no fim do túnel que surgiu para mim, junto à espiritualidade e ao autoconhecimento, que é algo que eu amo desde sempre também. Então eu tenho um chamado para essas questões desde muito cedo. E aí começou uma jornada assim muito especial, muito significativa na minha vida. Através dessa escola de numerologia, junto a isso estava acontecendo um desenvolvimento espiritual, de egrégoras que me acolheram, que foram me fortalecendo, né? E aí fui tendo despertar, assim, e a numerologia me trouxe em contato com essa questão da missão, do destino, né? O que a gente veio fazer aqui na Terra, né? E aí com isso eu descobri que a gente tem um sincronismo, assim, que desde sempre a gente vai sendo levado para aquilo que é a nossa vocação, o nosso destino, a nossa missão. Porque eu tenho o destino 3, e o 3, ele fala de contato com o outro, de comunicação, de vendas, né? Então eu estava inserida nesse meio, só que eu estava inserida nesse meio de uma forma equivocada, né? Então, assim, quando a gente vem para mim assim muito forte, quando a gente fala de nova era, né, são novos pensamentos, novas formas de ser, né? Para mim, hoje não cabe mais desde sempre, na verdade, nunca coube essa questão de competição. Eu acho que a gente cresce e vai muito mais além quando a gente é contribuinte, quando a gente ajuda um outro, né? E aí começou a minha jornada aí para em contato com o que é isso, né? Com o que é a gente saber quais os nossos talentos, potencializá-los, minimizar, né, as nossas dificuldades, as nossas falhas. E aí, com pouco tempo, assim, depois que eu estava nessa empresa, eu conheci o Ícaro. Conheci aqui o amor da minha vida. E pela parte que me toma. E aí eu conheci ele e nós tínhamos assim uma similitude de pensamentos e de questionamentos, né? De cara, assim, ele já me mostrou que ele tinha uma vontade de empreender, enfim, de ter algum negócio próprio, né? Além do que eu já fazia, né? Além do que ele já fazia. Já foram várias tentativas, na verdade, de encontrar algo que cativasse meu coração para eu poder, né, mergulhar mesmo e trabalhar, né? Porque quando a gente encontra, como você disse, né, amor? Quando a gente está relacionado à nossa missão e a gente compreende isso, é muito mais fácil a gente vencer as batalhas do dia a dia, né? Porque todas as coisas que nós vamos construir, ela sempre tem algum ponto que precisa da sua dedicação, né, e do seu
da sua boa vontade em vencer as situações adversas que surgem. Então quando a gente está conectado a isso é muito maior, né? É muito menos dolorido e às vezes você consegue até não deixar com que isso seja um pesar, né? Que é o que muitas vezes quando a gente está em outro ambiente, por exemplo, eu tenho a necessidade de construir meu patrimônio financeiro para cuidar da minha família, enfim, que é uma natureza da vida a gente ter o dinheiro para construir as coisas. Quando a gente está muito fora daquilo que preenche o nosso coração, isso pode até nos adoecer. E a gente se perder em meio a todo esse sistema que foi criado, que não preenche o coração, né? Ele está muito relacionado ao ganhar o dinheiro, né? Muitas vezes você nem sabe o que você vai conduzir com aquilo, né? E no meio do caminho isso pode se tornar cansativo, depois de alguns anos de trabalho, né? Eu trabalhei 13 anos com tecnologia e agora esse ano, uma semana antes de iniciar a pandemia do coronavírus, eu saí do trabalho que eu estava por uma oportunidade que o universo proporcionou para mim, de algo que eu já estava há algum tempo procurando fazer, né? Mas eu queria fazer de uma forma mais estruturada, né? Com o menor impacto possível, né? Eu podia simplesmente deixar, né? Ter minha filha, casa e outras coisas. Então, falando dessa questão de movimentação de construção mesmo, assim, de trabalho, então eu fiz o melhor que dava, mas também foi o suporte, porque muitas vezes eu saía daqui, eu não estava muito encaixado, assim, sabe? Falava, puta, eu quero outra coisa, eu quero mais. Dentro do trabalho que eu exercia, eu gostava do que eu fazia, tá muito relacionado à minha missão essa questão de liderança também, e lá eu conseguia exercer a liderança, e isso era uma coisa muito legal, mas faltava um pouco mais, faltava algo que me preenchesse assim o coração. E como há algum tempo eu venho fazendo essa jornada de desenvolvimento espiritual mesmo, de se relacionando com essa questão do universalismo, da gente trazer essa nova era, né, onde a gente não está apegado à religião, mas também utiliza-se dela como uma ferramenta, enfim, são todos pontos de apoio para que a gente possa se desenvolver e ser feliz, né? No contexto geral é isso, né? Guiar com a felicidade, com a alegria, sorrir todos os dias e acordar preenchido, que é o que todo mundo quer. Indiferente da situação e como a gente constrói isso, a gente quer no nosso coração acordar com algo que preencha o nosso ser para que a gente possa cada vez construir. E, enfim, então é sempre uma desconstrução inicial, né? Porque muitas vezes a gente construiu tantas coisas que não estão relacionadas àquilo que a gente precisa para que a gente desenvolva o nosso próprio ser, né? Seja a realização da nossa alma. Porque isso é uma busca que a gente vai ter, indiferente do momento, a gente de alguma forma vai se questionar disso, né? Então é algo que fui fazendo essa transição de pensamento primeiro, né, e vibrando essa energia para o universo, um querer interno, até que a gente teve a oportunidade de chegar até aqui. Até Sim. Comecei do final pro começo, né? Meu nome é Ícaro, eu tenho 32 anos, sou muito feliz com a minha família, com a vida que eu tenho, graças a Deus. E gosto de fazer meus rezos aqui por todas as nossas relações, e a nossa empresa é uma extensão disso, é uma extensão desse amor, desse carinho, de que a gente usa as coisas que tem ao nosso dispor, que a gente aprendeu durante a jornada a utilizar como ferramenta para fortalecer, né, a nossa calma, a nossa centralização, o nosso ser, o equilíbrio, começar e de alguma forma colocar isso para fora, para outras pessoas. Uma manifestação assim de realmente encontro à nossa verdadeira essência, né, sem interferência, né, sem como que eu posso colocar essa palavra? É que assim, é igual o ponto que você está colocando. Pra gente se conectar com a nossa essência, a gente precisa tirar tudo aquilo que não é. Isso. Tudo aquilo que não é precisa sair. E existem algumas ferramentas, como a defumação, os totens, que são as imagens, e outras coisas que a gente tem dentro da loja, por exemplo, que são coisas que a gente utilizou na nossa prática, que eles ajudam a purificar o seu campo, a tirar os seus mentais, desprender questões internas, enfim, é uma composição de coisas junto ao ponto principal, que é a espiritualidade,
e é sua próprio querer, né? E a espiritualidade que a gente comenta, a espiritualidade na prática, né? A espiritualidade não no sentido religioso da palavra, mas sim a espiritualidade em a gente escolher ser melhor, em a gente escolher o bem, em a gente escolher ter pensamentos positivos, né, em a gente escolher uma jornada feliz aqui nessa terra, né? Então a espiritualidade se representa pra gente dessa maneira, dessa forma. E aí a gente até entra para falar um pouquinho de como surgiu o nome Fique Bem, porque a loja nasceu como Jai Mata, né, a princípio. É verdade. Então aí a gente volta um pouquinho antes também para poder contar para vocês essa transição, né? Então, voltando aí, falando um pouquinho, né, desse momento para adentrar, né, na Fique Bem, a gente se conheceu e a gente compartilhou esse propósito, essa intenção comum, né, essa vontade de algo, né, maior do que aquilo que a gente estava vivenciando, né, e aí eu saí dessa empresa que eu trabalhava, né? E aí surgiu a ideia da loja. A princípio a gente até pensou em tambores, porque a gente gosta muito dessa linha xamânica, né? Estamos bem envolvidos. E só que ainda faltava, né, algo, né? E aí surgiu a loja, surgiu a Jai Mata, né? Com essa intenção a gente compartilhar aquilo que a gente conheceu, que nos auxilia na jornada, né, como a água de Florida para você purificar a aura, como o Paulo Santo, que é uma defumação, como a sálvia. Foram os primeiros produtos que surgiram e bem conectado com essa questão da Vitória Mãe, né, da Mãe Terra, né, da gente começar a trabalhar esse xamanismo, que é algo que conscientiza a gente dos ciclos da natureza, que nos coloca em contato com essa fluência, né. Então, os primeiros passos foram navegando nessa sintonia, né? Exatamente. Até que foram vindo as mandalas, primeiramente em tecidos, mais mandala, né? A gente falou, puta, mandala, vamos trabalhar com harmonização de ambiente, purificação. Então era trazer produtos que tivessem um sentido de energia positiva, de fortalecimento de onde quer que ele estivesse. E a gente navegou dentro disso um tempo, e de né? dar vida, assim, realmente aos objetos, né? Ao externo, ao que está ao nosso redor, né? Que hoje a gente tem esse entendimento. No início foi mais uma questão uma questão, assim, de uma sintonia mesmo interna, assim, né? Então, assim, a gente começar a perceber o que está ao nosso entorno, a manifestação, né, do que a gente do que está na nossa visão, né, do que está, enfim, ao nosso redor. Aí apareceram as mandalas, né, e aí a gente ficou nessa condução com a Jai Mata em torno de 1 ano, né, até chegar um outro ponto-chave pra gente, que foi a questão do nome mesmo, né? Mas por quê? Porque a gente ficou muito tempo, assim, numa questão de pensar qual o segmento da nossa loja. A gente falava, poxa, qual o segmento? Esoterismo? Espiritualidade? Espiritismo? Né? O que é a nossa loja? Né? Qual a linha dos nossos produtos? Né? E aí não encaixava, a gente não conseguia se colocar numa única coisa, né? Num só sentido esotérico ou num sentido religioso. Ao passo que a gente chegou e falou, poxa, a nossa loja é a extensão de nós, de quem somos. E quem somos nós? Nós somos universalistas. A gente acredita em todo o positivo de todas as religiões, da espiritualidade, como a gente citou. Da manifestação da energia cósmica também, outros seres interdimensionais, né? Dentro do universo a gente tem uma composição enorme de coisas que a gente já tinha se relacionado e que não está só dentro desse campo religioso que a gente tem dessa percepção, mas que a gente sentia que também fazia um sentido positivo pro nosso caminho, né? Exatamente. E aí a gente chegou, né, nessa conclusão de que a nossa loja, ela podia ter tudo aquilo que levasse o outro a se conectar consigo mesmo e com a sua espiritualidade, com o seu eu, com a sua mentoria de luz, com os seus anjos de guarda, né? E cada um à sua maneira. Pra né? quê? Pra que ficasse bem. No resumo da coisa era isso, né? Porque a gente pensa e falou, cara, mas pra ficar bem, né? Todo mundo quer ficar bem, eu quero ficar bem. Eu quero ficar bem em todos os sentidos da minha vida, mas eu quero ficar bem. E estando bem, as coisas fluem, né? Fluem melhor.
a gente consegue enxergar a luz do sol, a gente consegue ter criatividade, a gente consegue materializar, né, aquilo que está no nosso coração. Porque quando a gente está no negativismo, a gente tem uma névoa, né? Então, é que a gente tem que cada vez mais, né, buscar realmente esse bem, que todos nós somos merecedores, né? Então, aí nasce a Fique Bem. Nasce a Fique Bem. É isso aí. Então, e dentro dessa história, assim, você vê todas as coisas como a gente está colocando aqui, a gente procura trabalhar dentro dessa energia, né? Dentro dessa energia de cada produto, de cada coisa que chega. Muitas coisas aqui são artesanais, que é algo que a gente valoriza muito e que a gente quer expandir cada vez mais, porque o trabalho manual e o trabalho artesanal, ele é um trabalho que ele tem uma energia por trás mais conectada com aquilo, né? Não que a gente não exista um problema ou a gente não tenha produtos aqui e não vamos ter outros que eles são produtos de uma fabricação mais em massa. Até eu estava conversando com a Isa esses dias, porque eu falo, puta, o produto em massa, mas talvez o produto seja também artesanal, nasceu de um sonho e ele se expandiu, e ele ganhou o mundo, e ele precisa de expansão para isso. Pô, show de bola. Eu não sei do propósito que tá lá, eu sei do nosso, então eu vibro para que aqui dentro entre só coisas que estejam conectadas com aquilo que a gente acredita, e daqui para frente a gente vai ver o que vai acontecer, e aquilo que não vai sair naturalmente, porque isso é um fluxo de energia, acaba não fica, entendeu? Então a gente tem esses dois mundos, mas um mundo que a gente gosta de valorizar, até porque a gente consegue se aproximar mais, é o produto artesanal, é a construção artesanal. Como a gente tem as mandalas, né, tem as pinturas, que tem os orgonites, são coisas que a gente consegue se conectar direto com aquela pessoa que fabrica, e criar essa relação, que é algo que até voltando um pouco do que eu estava falando, dentro do mercado que eu trabalhava, eu via assim, eu sempre tive no meu coração que empresas, elas são um grande veículo de construção e edificação de uma estrutura social e familiar positiva. Mas se essa empresa fizer isso, ou ela pode também ser um veículo de destruição, porque tem empresas que têm o conceito, a gente ainda tem de explorar muito as pessoas que estão ali, às vezes até inconscientemente, sabe assim, tô dando dinheiro, mas tô tirando tempo. Então assim, a gente não tem um conceito dentro de empresa de tratar o ser, né? Você não vê empresas por aí na grande maioria dos casos, até eu tentei cativar um pouco aonde eu ficava, porque eu vi que existia uma possibilidade disso acontecer, espero que assim seja em um futuro próximo, em ambientes de meditação, onde você possa colocar música, onde você possa colocar as pessoas para se desenvolver um pouco da sua alma, né? Um pouco daquilo que está dentro do seu coração, que isso vai trazer criatividade, e essa criatividade vai se refletir na construção das próprias coisas que estão relacionadas à empresa. Então, assim, essa relação empresa-funcionário é algo que a gente precisa estruturar, porque em um momento de fragilidade, depende do lugar onde está, aquele funcionário ele já não tem a mesma serventia, mas como assim? Né? Nós somos um todo, então existem momentos que aquela pessoa está mais aplicada e existe momento que não, às vezes nem seja o lugar dela ali também, e a empresa tem que apoiar, a gente tem que criar essa liberdade de alguma forma, para que a gente construa uma sociedade mais saudável, porque um cara feliz que sai lá, uma mulher feliz que sai do seu trabalho, quando ela chega em casa ela leva isso para dentro da sua casa também, da mesma forma que quando ela tem conflitos, ela leva pra dentro. São coisas que são conversas que eu acho que a gente pode até trazer em outros momentos, né? Que a gente conversa bastante a respeito disso aqui. Se vocês acharem interessante, comenta aí pra gente, dá um toque, porque aí a gente traz conteúdos pra falar, sabe? A gente gosta de às vezes entrar num bate-papo aqui. Isso é um ponto até interessante, que é algo que a gente quer colocar também, que nós vamos cada vez mais interagir com vocês, né? Trazer pontos de reflexão, onde a gente possa ter uma comunicação mais próxima, né? Bem, ter mais esse contato mesmo, né? E aí até falando um pouco essa questão do produto, do que o Ícaro comentou, né? A nossa intenção é realmente trazer vida a tudo que a gente tem aqui, né? Trazer uma simbologia, um significado, né? Porque toda matéria ela tem uma manifestação, né? E é interessante que a gente aprenda a utilizar isso a nosso benefício, né? Quando eu olho para as imagens, assim, eu tenho uma interação de conversa, né? Parece que elas estão falando algo para mim, né? E é importante, é legal, né, que você
busque entender, né? Porque tudo que está ao nosso redor, ela vai reverberar de alguma forma, né? O próprio Japamala que eu utilizo, além dos mantras que eu faço, ele me lembra, né, de uma questão positiva, de eu estar atenta aos meus pensamentos, né? Então, são manifestações sutis. Assim, além de ancorar a própria energia que você se coloca dentro dessa ferramenta, né? Exatamente. E a gente vai compartilhar cada vez mais um pouquinho disso com vocês, né? De cada coisa que a gente tem aqui, né? O que a gente pode explorar, expandir dentro disso e fortalecer, né, o trabalho artesanal que não foi tão valorizado, não vem sendo tão valorizado quanto merece. E a gente quer valorizar realmente, né, esse trabalho, ter essa aproximação de conexão, né, com a pessoa que faz, porque as mandalas, por exemplo, elas têm toda uma manifestação de conexão com a pessoa que faz. E a gente vai trazer também para vocês um pouquinho da nossa intenção com os nossos parceiros, de quem trabalha com a gente, de como a gente se ajuda, né? Como a gente vai crescendo juntos, né? Então é isso, que mais? Acho que é isso, e criar essa relação, né? Essa relação com aquelas pessoas que fornecem para nós, da mesma forma que um cliente. Pode ter certeza que cada um dos nossos irmãos que nos procurarem aqui, eles serão tratados com o maior carinho, maior respeito e responsabilidade possível, que a gente consiga conduzir com aquilo que está buscando aqui dentro da nossa empresa, das nossas parcerias, se algo justo, que edifique o caminho para todos, entendeu? A gente é uma união, nós somos uma união, nós somos um. E isso é o que a gente tem que cativar, e a gente aqui com certeza vai vibrar sempre isso, sabe? Porque essa união de compartilhamento é uma rede que tem que se expandir, e que quanto mais ela se expande, mais maravilhas acontecem na sua vida, na vida de todos, porque nós somos esse todo e é dando que se recebe. Ao passo que eu auxilio meu irmão na abertura de um caminho, de uma dica que eu dei, de uma situação que eu aprendi, por mais que não venha desse irmão, ali na frente vai vir de outro, um outro apoio para mim. E aí cada vez a gente vai expandindo mais essa rede de bem. Então é algo que assim, os nossos fornecedores e as pessoas que estão aqui ao nosso redor, e aqueles que chegarem aqui conosco, em nosso ambiente, nosso espaço, a gente logo vai começar a abrir o espaço aqui para fazer umas rodas de Ho'oponopono, de terço, que são coisas que a gente gosta de fazer a prática aqui. Tem uma forma diferente, né? A gente toca uma música e tal, e é um pouco diferente, por exemplo, daquele terço que está acostumado na linha católica, por exemplo, falando do terço. Então são energias que a gente vai sentindo no coração e vai compartilhando. Então quando a gente abrir também, a gente vai convidar vocês, e todos serão sempre bem-vindos. Aí aqui tem os produtos e tudo, e aí pode ficar à vontade para olhar também, tá certo? A gente fica aqui na região de Pirituba, isso, né? No Parque São Domingos. Hoje nosso trabalho é em casa, né? Começamos assim, a gente vai compartilhar um pouquinho para vocês também do que é esse cantinho inicial nosso, tá? Então hoje nossa empresa somos eu e o Ícaro. E a Cristal tá aí. E a Cristal. Ela sempre tá aí, né? Cristal vem aqui para nos iluminar também, para nos despertar, para trazer sua luz. Então é isso, família. Nosso desejo sincero de que cada um de vocês fique bem. É isso aí. Gratidão demais do nosso coração para vocês, e até a próxima. Axé, arro, namastê. Axé. Gratidão. Gratidão.